parte dessa entrevista, eu pensei em recuperar 2 ou 3 questões discutidas nas mesas redondas, nas mesas anteriores. Isso até por um cumprimento da função da mesa final, que nós pensamos como uma possibilidade de retomar discussões anteriores e ampliá-las com outro interlocutor. Então, eu fiz meu dever de casa no sentido de ter assistido a todas elas e delas, pelo meu olhar, e nesse caso vocês ficarão reféns desse olhar, podendo acrescentar o de vocês. Eu vou fazer 2 ou 3 perguntas, retomando os temas das mesas anteriores, e depois gostaria de passar por uma discussão mais específica da sua produção ficcional, de composição, ensaística e tudo mais. Se vocês concordarem com essa dinâmica, para a qual eu os convido a participar. Então, na mesa segunda, só para relembrar, aquela em que a Sônia Zinger e a Maria Inês discutiram, entre outras questões, o papel do ensino da literatura hoje, e na mesa primeira, que foi a conferência da professora Ida, da UF, belíssima conferência, em que ela falava também de poesia, mas de outras tantas questões, entre as quais do estudo da poesia e do que é a linguagem poética, foram as seguintes as considerações que eu filtrei para a pergunta que vou lhe fazer, mas nisso que digo, já que é um diálogo entre linguagens e esse é um diálogo ampliado, vocês podem ter outras questões sobre a mesma que eu estou fazendo com o meu olhar. Em determinado momento, até fiz essa pergunta à professora Sônia Zinger, me pareceu, depois ela respondeu a contento, que haveria uma falência do ensino da literatura do ponto de vista escolástico. Ou seja, que sentido haveria ainda em ensinar literatura, seja no ensino médio ou mesmo nos cursos de letras de formação de professor, por um ponto de vista dos estilos literários, das escolas literárias, com estudo de autor. Em determinado momento, ela nos perguntou se o texto não deveria, para sua fruição, nos impactar e nos seduzir na ausência dessas informações. É claro que com isso ela não estava dizendo que esse estudo do entorno histórico-cultural fosse desnecessário, não era isso, mas que a sua fruição e a função de cativar e construir um leitor poderia também passar para além disso. Pois bem, feito esse comentário, essa ressalva que ela fez, realmente fez, e pensando com a professora Ida, que dizia que o estudo da poesia é um enfrentamento com a linguagem, já que a poesia, de alguma maneira, concentraria, pelo menos para alguns, marcas fortes de subjetividade e de um hermetismo, como se fosse uma linguagem que se voltasse sobre si mesma, portanto exigindo um leitor especializado, e que isso conferiria à poesia uma posição marginal da qual ela mesma tira proveito. Então a poesia, e a Rita retomou isso hoje de manhã, a poesia seria uma linguagem marginal nesse sentido, mas uma marginalidade, uma fronteira, um lugar de onde se pode tirar um enorme proveito como ponto de vista sobre a realidade. Uma linguagem que diz da realidade de um ângulo talvez bastante favorável. A minha pergunta, objetivamente, então 1.1 PowerPoint, é a seguinte, você nominalista e direta, na sua condição não só de doutor em teoria da literatura, com a autoridade que o título lhe confere, e no seu exercício no magistério, da sua experiência como professor também de teoria da literatura, como você vê a questão do ensino de literatura, sobretudo não, porque há, claro, vários professores de ensino médio aqui, mas o ensino de literatura hoje, se haveria alguma nova metodologia, se a questão escolástica e do contexto histórico-cultural estaria decretada realmente a uma falência
Como é que fica a questão do ensino e da fruição estética? Como cativar e formar leitores, talvez trabalhando de outras maneiras? Pergunta mais ou menos essa. Gente, boa tarde. É uma alegria muito grande estar aqui. Eu não sei se é preciso eu estar aqui, porque como vocês estão vendo, a Annalise é entrevistadora e entrevistada ao mesmo tempo, professora, aluna, coordenadora, diretora. Nunca dei um PowerPoint na mão dela. Ana, você falou tanta coisa. Mas a pergunta, senão você vai me tirar da minha função professoral, eu vou dizer. Pois é. Não, tipo, à medida que você foi falando, eu queria comentar tanto, você falou tanta coisa, eu fui tendo tanta vontade, que eu esqueci quase tudo. Mas deixa eu ver o que eu lembro. Não, em primeiro lugar, a minha alegria de estar aqui é realmente muito grande, vocês não podem imaginar, porque a Annalise é uma pessoa muito querida para mim, e não só uma pessoa de quem eu gosto, mas uma pessoa que teve especial importância para mim na feitura desse livro, que é o motivo, talvez, principal de eu estar aqui, que é o Banalogias. Um livro de que eu gosto muito e que, sem exagero algum, só veio a ser o que é por conta de uma intervenção da Annalise. Os meus últimos livros, eu estou nesse momento terminando um livro novo, e eles têm tido em comum um determinado momento em que eles são completamente reconfigurados. E para que eles possam se reconfigurar, eu dependo de uma pessoa que os leia e que me dê um retorno catastrófico do livro, né? Para que eu tenha, eu preciso dessa alteridade para entender melhor o que eu estou fazendo e possa consertar os problemas. E a Annalise, com a extrema delicadeza dela, ela fez esse papel para mim. Ela teve uma leitura muito generosa e, a seu modo, muito crítica do livro. E ela mesma talvez não veja assim, mas essa leitura dela me impulsionou, me permitiu reconfigurar o livro e fazer com que ele chegasse ao estado que ele é. Ela mesma não leu depois. Não, mas isso é só parte da delicadeza dele. Não é você não sabe o que você está perdendo. Você pegou o pior momento. E depois o livro ficou excelente e ela não sabe. E a outra coisa é quanto ao épico, de vir e voltar, vir a Campos e voltar em Campos. Não foi nada épico, muito pelo contrário. Infelizmente o motorista que me trouxe não está aqui. Mas eu fiquei silenciosamente amigo dele. A gente não trocou praticamente nenhuma palavra. Mas ele botou um samba, a gente veio ouvir samba, e rapidamente eu comecei a batucar, e eu fui baterista quando era mais novo, então eu batuco bem, e ele batuca muito bem. Então a gente foi o tempo todo, a gente ia batucando nós dois. Ele só parava quando ele tinha que ultrapassar os caminhões. Então foi uma viagem cancional, nada épica, foi uma viagem mestiça, alegre. Enfim, é um prazer estar aqui, eu agradeço muito a presença de todos vocês. Quanto à pergunta, objetivamente falando, da Ana, eu não sei, Ana, eu posso falar. Eu não sei se eu tenho alguma coisa muito interessante para dizer, não. Eu sei do que você está falando, posso fazer um painel. De um lado, tem certamente um dos aspectos da questão. Há certamente, historicamente, o que aconteceu foi que a literatura moderna, na minha opinião, a partir, sobretudo, da segunda metade do século XIX, ela inventou procedimentos de texto que fizeram com que o texto se tornasse muito resistente à leitura. Essa resistência do texto à leitura, ela é o que faz com que, por exemplo, alguns dos grandes heróis, escritores heróis da modernidade, sejam muito comentados e pouquíssimo lidos, e porque são dificílimos de serem lidos mesmo. Cada um à sua maneira, desde o simbolismo francês, desde aquela geração Rimbaud, Mallarmé, depois o surrealismo, Kafka, Beckett, Proust, Joyce, são todos escritores muito difíceis de ler.
E essa dificuldade de leitura, em primeiro lugar, ela é semiologicamente verificável. Dá para a gente identificar o que torna difícil um texto. Eu mesmo me dei esse trabalho. A minha dissertação de mestrado não teve, mas poderia ter esse título: o que torna difícil um texto. Mas isso é um artigo? Isso virou depois eu fiz um artigo disso. Eu requentei, porque a vida de colunista trabalha muito com esse negócio de carne assada virar pastel, né? Então isso foi feito. Então, de um lado tem isso, assim, a literatura moderna, ela é uma literatura que é difícil, muitas vezes. E isso a gente pode perceber pelas bordas. Por exemplo, Mallarmé, poeta francês, tem um livro cuja dedicatória é assim: A Inteligência do Leitor. Então já é um livro que requer um leitor que se esforce muito. O Barthes, que é esse pensador que eu adoro, que talvez seja o pensador com quem eu tenha o maior diálogo, ele criou uma conceituação onde ele distingue entre textos de prazer e textos de gozo. Embora ele não fundasse essa diferença numa leitura histórica, é possível fazê-la. Para o Barthes, um texto de prazer é um texto que coloca o leitor numa posição de conforto, onde ele reconhece os seus processos de identidade. É um texto que joga com a cultura, joga com uma legibilidade maior, ao passo que os textos de gozo são justamente os textos que colocam o leitor numa posição, em primeiro lugar, de uma leitura extremamente ativa. A posição do leitor não é meramente a posição de um decifrador de signos, mas é uma posição tão ativa que é quase como se ele estivesse escrevendo aquele texto. É um texto que joga com a dificuldade, joga com o tédio, coloca o leitor constantemente na tentação de abandonar o texto. Então, tudo isso é um texto de gozo. Ora, a gente pode perfeitamente dizer que esse texto de gozo é, por excelência, um texto de vanguarda. É um texto da modernidade. Por exemplo, a diferença entre o romance do século XIX e boa parte dos romances do século XX, sobretudo da primeira metade do século XX. Isso é um teste que qualquer um pode fazer em casa. Você pega uma página de Balzac e pega uma página de Joyce, por exemplo, do Ulisses ou do Finnegan's Wake. O tempo que você leva para ler uma página de Balzac, 10 páginas de Balzac, é o mesmo que você leva para ler uma página de Joyce, né? Então tem essa dificuldade que é própria à literatura moderna. Isso significa dizer o seguinte, gente: é como se, antes da época moderna, todos os membros de uma mesma comunidade linguística que tivessem uma boa desenvoltura dentro desse código, que é o código da língua, pudessem ler os livros, a literatura dessa língua, né? Então, todos os membros, todos os falantes do espanhol do século XVII estavam, em teoria, aptos a ler Cervantes, a ler o Don Quixote, por exemplo, né? Que até hoje é um livro que qualquer leitor, sem nenhum pré-requisito, pode ler. Qualquer pessoa alfabetizada em português, com um bom domínio da língua, pode pegar uma tradução do Don Quixote e ler, e vai adorar aquilo, vai se divertir, vai ter uma excelente experiência produtiva com o texto. A partir da literatura moderna, é como se a literatura se tornasse um código próprio. Isso aqui é fundamental de se compreender. Porque, desse momento em diante, não basta mais que você domine o código da língua apenas. Você tem que dominar também o código dessa outra língua que se torna a literatura. E essa outra língua, que é a literatura, ela passa a ter, como eu vim falando aqui antes, passa a ter procedimentos próprios, ela passa a criar uma tradição própria que começa a se remeter a essa mesma tradição, não é? Em redes intertextuais, em citações. Ora ela remete a si mesma, ora ela rompe consigo mesma. Mas tanto num caso como no outro, para você entender o sentido daquilo, você tem que conhecer essa tradição
portanto, esse código próprio da literatura. É o que o Otávio Paz chamou de tradição da ruptura, né? Pois bem, a consequência sociocultural disso tudo para a literatura foi a criação de uma espécie de fosso entre um leitor mais especializado, de que a universidade no Brasil, a partir dos anos 50, se tornou o grande foco de resistência e de formação desse leitor, e um amplo público que, para os efeitos da leitura dessa literatura, é como se fosse analfabeto, porque se conhece, por um lado, o código da língua, não conhece o código próprio à literatura. Então é isso que faz com que uma boa parte, não apenas da literatura, por isso que eu estou falando da literatura, é extensivo às demais linguagens, sobretudo a partir do século XX. É isso que faz com que haja um fosso entre a produção dessa arte contemporânea, que dialoga diretamente com essa tradição moderna e, portanto, mais difícil, vamos chamar assim, difícil para quem não a conhece enquanto tradição, e o público especializado que está mais acostumado a ela. Sobre esse fosso, uma vez eu estava numa mesa redonda e alguém propôs, muito espirituosamente, chamá-lo de uma divisão entre os civis e os militares. É mais ou menos isso. Os civis são aqueles que não conhecem essa tradição específica da literatura. Isso se reflete em sala de aula, né? Então, pois bem, esse é o mapeamento geral. Agora eu não vou falar mais como intelectual, como acadêmico, como historiador, né? Vou falar mais perto da existência e que é o que mais me importa. Eu acho que a literatura não importa. Assim, a poesia não importa, o romance não importa, a canção não importa, o teatro não importa, nada importa. Tudo isso pode acabar, que não vai fazer falta. Nada disso vai acabar, eu acho. O teatro talvez. Mas o que eu quero dizer com isso? O importante não é o ensino da literatura ou o ensino de alguma forma determinada. O importante é que haja focos de resistência à grande massificação das subjetividades, que é o capitalismo. A grande luta do mundo hoje, eu acho que é uma luta contra o capitalismo. E eu não sou uma pessoa de esquerda, tradicionalmente falando, mas o que está em jogo nessa sua pergunta, eu acho que no fundo, é o capitalismo, porque é isso que é o que impede que as pessoas tenham acesso a pensamento. Pensamento significa uma vida subjetiva muito mais rica, experimentação existencial, experimentação política, experimentação social. E quando a gente ama a gente ama a literatura porque ela propicia às nossas vidas justamente isso que eu estou falando. O que é o nosso encontro com a literatura? A literatura faz com que a gente admire muito mais o mundo. E admirando o mundo, a gente tem mais razões de viver. A literatura nos dá instrumentos críticos para pensar a nossa realidade, né? E assim a gente se torna sujeitos políticos mais ativos, mais capazes de transformar a nossa vida e a vida coletiva. Então é isso que está em jogo, né? O que importa é que a universidade, a sala de aula, jamais deixe de ser um lugar onde pessoas que têm curiosidade existencial, disponibilidade política e subjetiva, encontrem professores que sejam capazes de lançar essas subjetividades muito mais além de si mesmos. Então, para mim é isso que está em jogo. Não importa tanto o método, se você vai ler um poema, é evidente que um método pode muitas vezes abafar esse encontro de alguém com a existência que está presente na literatura. Mas o que a gente nunca pode perder de vista é a literatura como esse potencial vital. Sim, eu acho que quando você fala desses procedimentos da literatura moderna, que de certa forma causam estranhamento no leitor e dificultariam uma possível leitura, tanto que a literatura moderna causa estranhamento inicialmente, justamente por isso eu acho que deve haver procedimentos e pedagogias ou então convites e seduções para que ela possa ser fruída. A ideia é essa. Se a fruição
poderia abrir mão completamente de uma questão cognitiva. Eu queria mais ou menos, havia uma pergunta também subjacente, para além dessa, você falava da questão do capitalismo das subjetividades, mas que era essa: será que é possível fruir um texto, eu estou falando de literatura, poderia falar de uma tela, de outras questões, sem o acesso ou a ascese pelo conhecimento? E aí eu colocaria o professor talvez como um mediador desse conhecimento. Não sei se ficou clara, a pergunta passava um pouco por aí. Sem dúvida alguma. Não é possível fruir um texto sem conhecimento. Só estou chamando a atenção para o que a gente entende por conhecimento, né? E aí um pouco eu retomo a sua pergunta por um outro aspecto. Não sei se vocês tomaram conhecimento, mas o Todorov, você sabe o que é o Todorov, gente? Vocês chegaram a estudar, eu acho que não é da época de vocês, né? O Todorov foi um grande estruturalista dos anos 60, 70. E ele publicou um livro muito recentemente que está diretamente relacionado com essa conversa. Esse livro é um apelo a uma transformação do ensino de letras, sobretudo no ensino médio na França. Porque, segundo Todorov, houve uma espécie de inversão dos meios pelos fins. E no próprio ensino médio, nos liceus franceses, antes de os alunos aprenderem literatura, eles aprendem teoria da literatura, né? Ou seja, antes de eles conhecerem o objeto, eles estão estudando método. Então isso de fato é uma coisa... Eu não sei qual a experiência de vocês. A minha experiência de ensino médio relativamente ao ensino da literatura foi muito ruim. Não me valeu de praticamente nada. Eu tinha aulas onde o professor dava estilo de época. E para um aluno de 15, 16 anos, não faz o menor sentido você dar estilos de época de literatura sem que o aluno tenha entendido ainda a importância da literatura, né? Então, justamente, eu acho que o esforço, e é nesse sentido que eu estou falando, é para que primeiro se desperte o interesse, o amor pela literatura. Por que a literatura é importante para a vida das pessoas? E todo o processo de conhecimento tem que ser fundado a partir dessa compreensão do que é a própria literatura, não é? Não, sim, entendi dizer que seriam necessárias iniciativas anteriores que promovessem esse casamento, esse encontro com o texto literário, para que depois ele fosse pensado de uma forma mais escolástica, como você estava dizendo. O que eu quero concretamente, gente? O que adianta saber, num primeiro momento, se Machado de Assis é um escritor realista, se ele escrevia poemas românticos, depois passou ao realismo, e tem uma linguagem que é irônica? Isso, num primeiro momento, não é nada. O que importa, por que Dom Casmurro é absolutamente genial? Porque Dom Casmurro ensina para a gente que o ciúme é um fenômeno imaginário. Isso é que importa para a vida da gente, não é? Porque todo mundo sente ciúme. Então, o que se deve sempre procurar fazer é remontar a literatura, os problemas colocados pela literatura, as situações da vida, de onde esses problemas surgiram para a literatura. E toda literatura só é grande literatura porque soube formalizar, soube dar um sentido profundo e especial a determinados problemas que são da vida. Um filósofo de quem eu gosto muito, que é o Gilles Deleuze, ele costumava falar uma coisa que exatamente o que eu estou falando, que soa óbvio, mas que não é. O Deleuze dizia o seguinte: todo conceito filosófico remete a um problema. Se você não entende o problema a que um conceito está se referindo, o conceito não vale nada. O conceito fica uma espécie de abstração vazia, com a qual a gente não sabe exatamente o que fazer, não é? Então, o grande filósofo é aquele cujos conceitos emanam da realidade, da experiência concreta e retornam a ela, elucidando-a. E o grande leitor de filosofia é, por sua vez, aquele que devolve esse poder concreto ao conceito. É aquele que sabe entender a que problema concreto se refere um conceito, né?
E o que, nesse livro Paralogias, e a partir daí, em todo o meu trabalho, eu sempre procuro deixar explícito esse laço entre o conceito e a realidade, né? O que hoje em dia me parece muito importante também, porque existe uma certa tendência, e isso na universidade, na nossa área, é especialmente forte, de uma abstração discursiva que é como se aquilo, a partir de um certo momento, já quase que ignorasse a realidade, né? E de fato você não... É possível gostar disso por isso mesmo. Não é possível você pensar a teoria como um mero exercício teórico. Mas eu particularmente acho que a força maior não está aí. A força maior está em a teoria retornar para a vida, aprofundando-a, potencializando-a e, ao elucidá-la, nos ajudar a viver também melhor. Então aproveito o gancho e essas suas últimas considerações e coloco uma questão retomando então observações anteriores de outros conferencistas com relação à cena cultural do momento. Se eu não estou enganada, foi também a professora Ida que dizia o que é fato da proliferação de eventos. Não só o nosso, que tem uma marca mais acadêmica, mas feiras literárias, os mais variados tipos de revistas, os mais variados meios impressos, eletrônicos, encontros, bienais. E ela então se perguntava se isso, que aparentemente traria na sua proliferação em quantidade uma marca positiva para as manifestações culturais contemporâneas, realmente expressava ou angariava leitores, pensadores de cultura, se isso formava opinião. Eu digo que eu aproveito o gancho da sua fala nesse sentido, como também teorizar a partir de cenas mais cotidianas e se esses eventos, talvez tirando a figura do autor morto pelo Roland Barthes, mas entronizando, trazendo de volta à cena a figura do autor, o autor e o seu público, o autor e esse diálogo, o autor e essa conversa, e formando essas redes, talvez, de intervenção mais direta, que até os mecanismos tecnológicos permitem, se isso seria... Eu vou transformar nesses adjetivos, mas não é propriamente isso. Se isso seria benéfico no sentido de promover, literalmente, a cultura, ou se isso, por outro lado, e aí, como disse, de certa forma, o professor Ronaldo Rosas, o Roberto da Reginalda, o Ronaldo Rosas, se nessa condição da pós-modernidade haveria realmente um exercício de liberdade, a aparente democratização de acesso à cultura variadamente promove, de fato, um exercício de liberdade no indivíduo, ou, pelo contrário, se essa proliferação banaliza demais e, portanto, exclui esse indivíduo. A pergunta dele, a consideração dele tinha uma complexidade teórica e uma formulação, mas o que eu lhe pergunto é isso, né? Então, pensando outros fóruns de formação do pensamento, para além da universidade, da sala de ensino, como é que você vê essa cena contemporânea tão multiplicada em eventos, dos quais você faz parte, para os quais você é convidado? Então, não, a questão é clara. Eu acho que esse é um fenômeno contraditório, porque tem, evidentemente, aspectos benéficos disso, né? Acho que você fortalece um sistema letrado num país com uma tradição letrada muito precária, né? Então, você institui prêmios, você tem instituições de fomento ao conhecimento, você tem circuitos culturais com trocas interestaduais, e tudo isso é importante, isso é produção de conhecimento e estimula conhecimento. Então, tem evidentemente aspectos benéficos disso. Ao mesmo tempo, atravessa isso um desejo de capitalização da literatura também, de tornar a literatura mais vendável, tornar a literatura um objeto mais próximo dos determinados bens de consumo da cultura. Atravessam fetichizações também, né? E, então,
é contraditório. E um outro aspecto que você está falando é o negócio da internet, né? Que é também uma ferramenta, a meu ver, também muito contraditória do mundo contemporâneo, que é, sem dúvida, uma ferramenta muito democrática, mas tem mil problemas, né? Problemas de direito autoral, tem argumentos, por exemplo, agora, não sei se vocês sabem, mas está tendo uma grande batalha jurídica em nível mundial do Google contra algumas das maiores editoras e bibliotecas do mundo, né? E o que está em jogo é a digitalização ou não do acervo dessas grandes bibliotecas mundiais, e dentro desses acervos, livros de autores que ainda estão sob leis de copyright, né? Autores que não são de domínio público. Ora, tem um pensamento que é, em princípio, um pensamento esquerdista, que considera que o patrimônio intelectual mundial não deve ser privado, deve ser público, né? Mas é um argumento muito delicado esse, porque os intelectuais que os defendem, doravante deveriam se despedir dos seus empregos e não deveriam ganhar mais pela sua produção intelectual, né? Então, quer dizer, eu, por exemplo, vivo do que eu produzo, do que eu falo e do que eu escrevo, sou a favor de uma legislação ampla da internet. No entanto, eu mesmo baixo discos, porque não existe legislação por enquanto, né? Então, acho que o mundo contemporâneo está cheio de mecanismos novos que ainda são contraditórios e incontroláveis. Também, o mesmo pode-se dizer quanto à política do ministro da Educação no momento, quanto às pós-graduações e graduações de universidade, né? O programa do ProUni, a extensão de graduação em massa, né? Por um lado, evidentemente, democratização de acesso à universidade num país como o Brasil é algo que ninguém em sã consciência de início vai se opor, né? Mas, ao mesmo tempo, a que preço que está acontecendo essa democratização em massa, né? A tendência é que a qualidade do ensino caia, a formação de professores seja mais difícil. Então, há toda uma discussão também em torno disso no Brasil hoje. Então, eu vejo todo esse fenômeno de maneira muito, muito contraditória. Atravessados por uma questão de mercado, sem dúvida, mas não se pode tirar proveito também disso para a formação de consciências, essa formação de um olhar para a realidade crítico e diferenciado. Queria pensar agora, até porque não sei se todos aqui conhecem a sua produção ensaística, divulgada também pelos mecanismos da internet, a sua produção ensaística como colaborador de revistas, em livros e as suas canções, e perguntar isso, como é, e aí eu me coloco como sua leitora, no sentido de pensar aquilo que eu falava durante o almoço e em outras conversas. Como é que você vai atravessando essas linguagens que para alguns poderiam ser linguagens dissociadas ou estanques? Então, do ensaio para a canção, não nessa ordem, absolutamente não nessa ordem, né? Do poema para a canção, da canção para o poema, para o ensaio, para a tese acadêmica. E aí eu gostaria de pedir licença um minutinho, porque eu acho que falar sobre, mas falar sem o texto em si de quem escreve, na presença de quem escreve, é uma iniciativa fajuta. Ou seja, parafrasear você, com você aqui não faria nenhum sentido com a sua presença aqui. Então, a minha pergunta para ele é a seguinte: como ele, enquanto intelectual, no exercício dessas linguagens que vão dialogando e se entretecendo, e retomando o João Cabral, que motivou o título do nosso quarto em Letrarte, né, se entretecendo em tenda, em tela, em luz, balão, na sua obra, eu cito aqui um ensaio que, pelo que eu entendi, pelo que eu vi, foi mantido depois dos seus originais, daquela primeira formulação no livro, que é um pensamento de Ovídio: se pudesses, deverias frequentar um outro mundo, não é isso? E esse artigo, relendo, claro, eu tinha que fazer meu dever de casa, né?
e com muito boa vontade, eu relia então esse belo artigo que cita um outro, e aí vão entrando as cadeias remissivas do pensamento intelectual, que cita um artigo do Freud, Luto e Melancolia, não é isso? E que é sobre a perda, sobre o amor, e mais do que isso, sobre como sentir o tempo no amor e o tempo no luto. Que dimensão nós experienciamos o tempo num exercício e numa pujança amorosa, na paixão, por exemplo, e no luto. Esse ensaio, que eu julgo belíssimo, e achei ótimo se tivesse mantido aqui, eu queria associá-lo e perguntar só se é uma associação minha aqui delirante, mas esse mesmo tema me parece percorrer, então, a canção, que é em parceria com Fred Martins, e que foi gravada pela Maria Rita, no segundo CD, que se chama Sem Aviso, e que nas suas próprias formulações sobre outrem, eu acho que valem para você. É uma canção cuja letra se sustenta nela mesma e, portanto, é um poema. Eu vou ler aqui rapidamente um fragmento só desse texto, então, desse artigo que está em Banalogias, em que ele diz, vou saltar algumas partes, e citando Freud, então: isto é ocupar-se, replicar a libido, porque se trata de uma tarefa da vontade, isto é, um movimento que exige força e deliberação, explica o próprio Freud em seu belo ensaio Luto e Melancolia. Comecei a ler assim, de imediato, ele está falando do investimento libidinal no objeto amoroso e que a perda provoca a ruptura desse investimento. Então, citando Freud, a prova da realidade revelou que o objeto amado não existe mais, passando a exigir que toda libido seja retirada de suas ligações com aquele objeto. Essa exigência provoca uma oposição compreensível. É fato notório que as pessoas nunca abandonam de bom grado uma posição libidinal, nem mesmo na realidade quando um substituto já lhes acena. Existe, portanto, um movimento inercial da libido. Desligar-se do objeto a que está habituada é uma espécie de gesto contra a natura. Um pouco à frente, ele diz disso do tempo no luto e o tempo, então, no amor. Com efeito, o luto é uma aventura do tempo. A necessidade de reocupar-se revela uma experiência terrível do tempo. Pois se o tempo no amor, e essa metáfora é linda, pois se o tempo no amor é um animal doméstico, no luto ele se torna selvagem, descontrolado. O tempo estava em ordem no amor. O amor escalona o tempo, e o afeto permanente fornece uma espécie de rede protetora. Não se cai do tempo no amor. O amor nos protege do tempo. Para os ateus não será o amor uma das únicas utopias possíveis. Uma vez o amor perdido, o tempo abre a sua borraca. O tempo é então essa ânsia, esse buraco, esse nada, esse contra o que nós devemos seguir. É o que faz eco, sala enorme, deserto, mar, oceano, qualquer cenário sem margens. No luto, o tempo é sem margens, e a gente se move assim, sem ter onde segurar. No luto, o tempo não tem corrimão, nem cadeiras. Fica-se de pé no luto o tempo todo. No luto, o tempo é todo o tempo. O tempo enorme, impercorrível. E aí essa citação linda, eu não sei se depois você manteve a nota, eu atiraria e apagaria os rastros. Ele cita então, eu não digo quem, mas espero que reconheçam: porque no meio daquele momento entre a vodka e a lágrima, em que me arrastava da sala para o quarto, acontecia às vezes de um pequeno corredor do apartamento parecer enorme, como de um transatlântico em plena tempestade. Fecha, tem a citação, o tempo no luto transatlântico. Essa é uma citação do conto Senha na Blues, do Caio Fernando Abreu, do livro Os Dragões Não Conhecem o Paraíso. E para aqueles que se formaram na literatura dos anos 80, esse é um conto assim, estrutural da perda e do luto
e desse oceano, desse transatlântico. Bom, o artigo continua, o ensaio continua. Eu queria só pedir aí na casa de som, se é possível colocar a faixa 8. Queria só então que vocês vissem a canção, que se chama Sem Aviso, e se procede essa ideia de que um tema percorreria duas linguagens suas, e digam vocês. A parceria com Fred Martins, não é?